Algumas reflexões sobre o sexto domingo do tempo pascal, ano B. A fala de Jesus no trecho evangélico hoje proclamado, João 15, 9 a 17, é central por dois motivos. Em primeiro lugar, porque serve de eixo para a unidade iniciada em João 15, 1 e que termina em João 16, 4. Esta unidade possui 3 seções. João 15, 1 a 8, a parábola da videira, que foi proclamado no domingo passado. João 15, 9 e 17, a declaração e exigência do amor, que proclamamos neste domingo. E João 15, 18 a 16, 4, que fala da revelação do futuro. Diante do ódio do mundo, os discípulos darão testemunho no Espírito Paráclito. Em segundo lugar, porque se encontra a razão eloquente para se compreender a essência que une Jesus ao Pai e que passa a unir Jesus e seus discípulos, o agape, termo que ocorre 4 vezes, versículo 9 uma vez, versículo 10 2 vezes, versículo 13 uma vez, ao lado do verbo agapau, que ocorre 5 vezes, 2 vezes no versículo 9, 2 vezes no versículo 12 e 1 vez no versículo 17. Jesus já havia dito que eles seriam reconhecidos como discípulos por se amarem uns aos outros. João 13:35. Contudo, o critério anunciado agora se torna mandamento. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 12. Não estranha que a ação esteja no passado, pois o sentido é da ação realizada e completa. Não podemos esquecer que o contexto é o da última ceia. Logo, é um contexto que revela a máxima intimidade de Jesus com seus discípulos e a que alcança o seu ápice na Eucaristia, ceia instituída que de forma antecipada concretizou a exigência do amor-entrega de Jesus. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Versículo 13. A partir desse duplo motivo, passamos a discorrer sobre cada versículo. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 9. A experiência que Jesus quer transmitir aos seus discípulos está em cadeia, do Pai ao Filho e do Filho aos discípulos. Lembramos que essa dinâmica já fora usada por Jesus na parábola da videira, permitindo que se compreendesse qual é a força que une Pai e Filho, Filho e discípulos. O amor agape, isto é, o amor plenitude, que se faz entrega total e sem restrições. É a plenitude do amor e o amor plenitude que está acima do amor fraterno, filéu, e do amor físico paixão, eros. Da mesma forma que o amor do Pai pelo Filho é realizado e completo, me amou, também o é o amor do Filho pelos discípulos, eu vos amei. Disso decorre a exigência, permanecei no meu agape, isto é, na essência que produz o mais perfeito vínculo entre eles e Jesus, porque nele está o amor de Deus. Como está dito na primeira leitura, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Versículo 10. Lembramos ainda que João também diz no capítulo 3, versículo 16, tanto Deus amou o mundo que deu o seu unigênito Filho, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição sine qua non para permanecer no amor de Jesus é primeiramente colocada na condicional, para expressar a total gratuidade e liberdade de se optar a exemplo dele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo 10. O sentido subjacente ao guardar é o de observar cumprir a exigência do amor que se torna mandamento, isto é, uma ordem recebida
para ser cumprida não como obrigação ou peso, mas como adesão da inteligência e inclinação da vontade ao que dá sentido ao viver e ao existir, o amor. O que Jesus coloca como condição encontra nele plena realização, pois em primeira pessoa concretiza na sua vida tal exigência. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O que foi dito no plural, mandamentos, passa ao singular, mandamento. A razão é que no amor mútuo dos discípulos, concretiza-se o amor filial de Jesus pelo Pai, pois como o Pai se alegra no Filho, porque cumpre a sua vontade, assim o Filho deposita nos seus discípulos a sua alegria, para que neles essa seja plena. Reforça-se a certeza de que não se deve cumprir o mandamento do amor como um peso, mas como adesão à vontade de Jesus. E isto é sinal de alegria, em particular quando é expressão de sacrifício, que se torna martírio da própria vontade. Na relação entre amor mútuo e mandamentos, se introduz o tema da amizade. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Versículo 14. Amigos aqui é a tradução de philos, uma categoria que revela o grau de intensidade vivida com Jesus, que ao chamar seus discípulos fez opção por cada um deles. Por isso diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Versículo 13. Na verdadeira amizade se partilham confidências, e as que Jesus partilhou com seus discípulos se traduzem em conhecimento capaz de redimensionar o comportamento. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Versículo 15. Concretiza-se dessa forma o que já havia sido dito no prólogo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único de Deus que estava ao lado do Pai o deu a conhecer. João 1,18. E também o que está na primeira carta, tema da segunda leitura de hoje. E todo o que nasceu de Deus conhece Deus. 1 João 4,7. Amor, mandamento, alegria, serviço e amizade se fundem para fundamentar a solene declaração do Mestre, que não se deixou escolher, mas que decidiu escolher seus seguidores. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Versículo 17. Com essa declaração, se volta à primeira sessão dedicada à videira e se completa o sentido das palavras: sem mim nada podeis fazer. Versículo 13. E pedi o que quiserdes e vos será dado. Versículo 7. Razão pela qual Jesus reafirma: o que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Versículo 16. Mas de que pedido se trata? Pode-se pedir qualquer coisa? Por certo, sim. Contudo, o conteúdo do pedido está totalmente orientado para o que é necessário pedir: a graça, para concretizar o mandamento deixado por Jesus. Isto é o que vos mando: amai-vos uns aos outros. Versículo 17. Não há com certeza pedido maior do que este: realizar a ordem de Jesus. Significa que o discípulo, ao deixar de ser servo, passando à compreensão de que é amigo e de que vive da intimidade dada por Jesus, pode se dirigir ao Pai com liberalidade filial, pois concretiza-se o amor mútuo ao ponto de capacitá-los a dar a própria vida uns pelos outros. Este é o grande e maior efeito da Eucaristia em cada um de nós que professamos ser discípulos de Jesus Cristo. Orientados pelo Evangelho de João 15, 9 a 17, pode-se passar à compreensão da primeira leitura, em particular no que diz respeito à concretização desse amor exigido por Jesus e que se faz missão pela declaração de Pedro, ato revelador de Deus em sua vida. De fato, estou convencido de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. João 10, 34. Nisso, concretiza-se o mandamento dado por Jesus: amai-vos uns aos outros.
pois permite perceber que o amor manifestado por Jesus na última ceia não é outra realidade que o Espírito Santo que, derramado em Pentecostes, passou a guiar a vida dos discípulos, para que pudessem acolher novos discípulos, a exemplo do Mestre Jesus, que os escolheu e os designou a nele permanecer para glorificar o Pai e produzir muitos frutos. Na entrega e exigência do amor, vivido como novo mandamento, o conhecimento de Deus e da sua vontade se transforma em comportamento eclesial, como expresso na segunda leitura. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Chega-se dessa forma à definição de Deus. É amor. Isto nos deveria surpreender. Rios de tinta já foram gastos ao longo dos séculos fazendo-se teologia. Isto é, querendo dizer com palavras quem é Deus. Na verdade, toda a Sagrada Escritura e toda a Sagrada Teologia se resumem nessa frase: Deus é amor. Esta é a origem de tudo que existiu, existe e existirá. Força centrípeta que faz o ser humano se aproximar de sua fonte para receber vida e salvação. Mas também força centrífuga que faz comunicar essa mesma vida e salvação a qualquer pessoa e nação. Porque não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou no seu Filho, vítima de reparação por nossos pecados. 1 de João 4,10. Estamos nos aproximando da solenidade de Pentecostes, coroamento pascal que concretiza a promessa feita por Jesus aos seus discípulos e por estes para toda a igreja. Num mundo marcado por tantas formas de violência, como prenunciado em João 15, 18 a 16,4, a vivência desse sexto domingo da Páscoa pode ser uma força transformadora em cada um de nós, se tomarmos a firme decisão de acolher e praticar o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou como grande legado: amai-vos uns aos outros. E isso a começar em nós. Não podemos sonhar com a unidade enquanto esse mandamento não for o sentido da nossa vida de serviço a Deus e aos irmãos. Bom e sexto domingo do tempo pascal. Um fraterno abraço.